Eu estou aqui olhando o Marcelo, porque acho que foi o Felipe que comentou, né, irmão gêmeo de Rodrigo. Esses dias Marcelo foi o primeiro, rapaz, a gente parece mesmo. Acho que não tem como fugir. Fico muito feliz com a presença. Também são meus amigos, meus irmãos ali, Marina e Guilherme, também fico muito feliz. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Aquilo que Deus quer que seja compartilhado hoje é um dos assuntos, uma das temáticas fundamentais para que a igreja medite, examine, saiba e sempre volte a estudar, a confirmar, a buscar. Porque no final das contas, a nossa vida, ela é feita de prioridade. Ouvi recentemente de um colega de trabalho que prioridade é no singular. Se for no plural, já não é mais prioridade. A nossa vida, aquilo que nós vivemos, tem que ter algo ali no centro que seja o mais importante. Logo, nós precisamos ter um norte, um sentido, uma base que vai da nossa escolha, que vai nortear tudo aquilo que se vive. E quando nós falamos de igreja, não é diferente. Apesar do título, porque nós somos conhecidos como uma igreja evangélica. No Brasil, nós temos evangélicos. Existe uma grande quantidade de evangélicos, músicas evangélicas. Tudo agora nós temos uma terminologia para definir, que são os evangélicos, que são definidos pelo Evangelho. E nós vamos conversar hoje sobre o que é o centro, o que é a base, o que é o fundamento do Evangelho. Mas, pastor, nós vamos conversar de novo. O Evangelho, ele não é uma boa notícia que nos muda um único dia, mas é uma boa notícia que de tanto ecoar em nossa vida, nos transforma diariamente. E nós vamos conversar sobre isso, sobre a centralidade da cruz de Cristo, e entender que esse evangelho talvez não seja nem compreendido por nós. Talvez na prática, o que a gente vive como evangélico, tenha que ir mais profundo. E nós vamos conversar sobre isso. Todo mundo abriu? Amém? Acompanha comigo, depois não fecha, tá? Vamos ficar aqui. Versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aí Paulo pergunta no versículo 20, onde estão os sábios? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem milagres, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus. Esse Cristo crucificado é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, gregos, judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é maior e mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O que nós vamos falar aqui, queridos, não é uma meditação filosófica, não é uma palestra. Eu creio no que o versículo 18 diz, que apesar de alguns não compreenderem, aqueles que se perdem a achar loucura, falar do Evangelho é falar do poder de Deus. Poder é uma palavra que na sua origem tem a mesma origem da palavra dinamite,
algo tão poderoso, que é o dunamis. A gente conhece às vezes os dunamis do congresso, do movimento, dinamis, dinamite. O evangelho é tão poderoso que é capaz de destruir qualquer tipo de cadeia. Então, quando a gente canta que há poder no nome de Jesus, há poder no evangelho. E é isso que temos que conversar. Mas será que eu realmente vivo o evangelho de Cristo? Ou será que sem querer, assim como Paulo alertou, cuidado, para que não se viva outro evangelho, e não se pregue outro evangelho, seja de quem vier, mesmo que um anjo diga, seja considerado anátema, maldito. Será que vivemos o verdadeiro evangelho que é centrado na cruz? Então, antes de se aprofundar, de nos aprofundarmos no texto que Paulo escreve, eu quero recordar o que é evangelho. Evangelho significa boa notícia. Ela não é uma palavra que somente os cristãos usam. Na sua época, quando um rei enviava uma mensagem, essa mensagem chegava na cidade, um arauto, sabe no filme quando tem alguém com uma trombeta e toca tan, 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 e vai entrando, e ele vai falar, olha, o rei está vindo, tem algo muito bom para acontecer. Esse mensageiro que dizia algo bom, ele trazia uma boa nova, uma boa notícia. Então, a boa notícia é que, infelizmente, porque ela começa com algo triste, o homem que foi criado para estar perfeitamente com Deus, caiu. O que Deus fez e aonde Deus queria cada um de nós, entrou em uma ruína, caiu. Nós caímos em Adão e Eva. E se nós olharmos o nosso dia a dia, irmãos, demonstra que ainda caímos. Nós às vezes olhamos, eu não peco, eu não cometo pecado. Mas muitas vezes o nosso coração engana, nós desejamos o que não é nosso, somos desonestos, somos desobedientes, desejamos o mal, nós caímos. Pode pensar a pessoa mais santa que você puder pensar. O pregador do momento, o ministro de louvor do momento, o Paulo, Pedro, a pessoa que você achar que é o maior exemplo de santidade, ele caiu. Todos caíram. Todos. E isso nem parece boa notícia, eu sei. Vocês estão pensando assim, puxa, Rodrigo falou que ia dar uma boa notícia. E ele fala que eu caí, sim. Porque pelo problema da humanidade, Deus entregou o seu filho. E o seu filho veio para substituir a culpa e o castigo que estava sobre mim e sobre você. Eu tenho que compartilhar esse exemplo. Eu não sou muito de chorar. Meu pai está aqui, minha irmã está aqui, Estela está ali atrás operando a mídia. São testemunhas. Mas eu quase que chorei vendo uma coisa no Instagram que eu fiquei, meu Deus. Todo mundo aqui conhece Chaves? Sim ou não? Fala só um sim ou não para mim, sim ou não? Porque eu não consigo ver todo mundo mexer a cabeça, sabe? Eu sei que você fez assim, mas eu não consigo. Tem um episódio que o seu Madruga, ele está vendendo churros, comida. E o Chaves tinha muita fome. E o Chaves fica sozinho com os churros. E aí ele começa, come os churros, ele mesmo vende o churro para ele mesmo, e ele mesmo come. Ele mesmo toma a decisão do erro, ele mesmo erra e continua vendendo o erro para si mesmo e erra até que comeu todos os churros. Ele é culpado. O Chaves corre, vê o seu Madruga vê aquilo e fala, meu Deus, o Chaves comeu todos os churros, ele tem um problema, a culpa é dele, ele corre, ele fica, e agora? A dona Florinda vai vir, a dona Florinda, ela é, de vez em quando, ela é agressiva, sabe? Não leva desaforo para casa. E aí chega a dona Florinda, dona dos churros, olha aquilo e fala, seu Madruga, que ótimo, você vendeu tudo? Seu Madruga, quem comeu foi o Chaves, ele está pensando isso, mas ela está perguntando, ela, cadê o dinheiro? Cadê o salário? Cadê o pagamento? Só que, se seu Madruga fala para o Chaves, Chaves é punido, que foi o Chaves é punido. Porque não diferente do que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte, o pagamento de Chaves por ter feito o erro, seria uma bela surra, uma punição. Nesse vídeo que eu vi, o seu Madruga engole, toca uma música no fundo e ele lembra de uma vez que o Chaves falou que estava com fome, aí o seu Madruga fala, calma, aguarda só um pouquinho. Ele fala, mas já faz tanto tempo que eu aguardo um pouquinho. E aí o seu Madruga engole assim, faz tanto tempo que Chaves está perdido no erro, com fome,
necessitado. Agora ele é culpado, precisando. Se quem comeu os churros foi o Chaves, quem tem que ser punido? Só alguns sabem a resposta. Talvez se eu perguntar de novo. Se quem comeu os churros foi o Chaves e errou foi o Chaves, quem tem que ser punido? Então bastava o seu Madruga falar, foi o Chaves. O seu Madruga respira fundo, engole e diz assim, ó, fui eu, e se defende. Aí ele olha estranho, a mulher ia bater, fui eu. E ela fala, calma, o Chaves já disse, já confessou que foi ele. Mas é admirável o Senhor tomar o lugar do Chaves. E ele é elogiado. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, a Bíblia diz que dificilmente um homem ocuparia o lugar e morreria por um bom. E Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu não emocionei vendo o seu Madruga e Chaves. Eu emocionei porque parecia que eu estava comendo churros. E eu mesmo não saía disso. E a culpa era minha. E Jesus veio e falou, eu vim para te tirar. Mas tem uma punição. A punição vem sobre mim. Jesus substituiu a ira, a condenação que era para estar sobre nós. E nos deu algo em troca. Nos deu vida eterna. Essa é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho é que apesar de nós sermos pecadores, Jesus substituiu o que era injusto nós recebermos, a punição que era nossa, Ele levou sobre si, e a justiça que era de Cristo foi colocada em nós. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando antes você era pecador, destruído, Jesus veio e falou, não há mais condenação nenhuma para os que estão em mim. Aquele que estão em minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa é a boa notícia do Evangelho, por isso vocês estão rindo, tá vendo? Tem uma boa notícia. Só que essa boa notícia é o poder de Deus. Porque foi nessa boa notícia que Deus celebrou em Cristo a vitória da cruz. Por isso que o centro dessa boa notícia é a cruz. Porque a cruz é a celebração da vitória do nosso Deus para nos dar salvação. E aí Paulo diz, para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Só que temos um primeiro ponto. A primeira coisa é que a cruz, o Evangelho, o poder de Deus está centrado na cruz, quando eu entendo que ele é através da loucura de Deus e não da sabedoria humana. Na verdade, queridos, eu posso perceber que a minha vida é transformada pelo Evangelho quando eu faço a seguinte pergunta: isso é loucura, não é? E você responde: é loucura. Por que é loucura? Porque quando nós olhamos o mundo, o poder é dado para pessoas que nascem bem, que trabalham, que têm um nome, que se vestem bonito. É loucura pensar que uma pessoa pequena tem poder. É loucura pensar que pessoas que erraram tanto podem ser salvas. É loucura pensar que aqueles que o mundo veio a desprezar são os que Deus tem escolhido. É loucura pensar que o Evangelho nos reuniu e nós somos tão diferentes. Nós somos todos diferentes. Cada um cultua e adora o Senhor de um jeito, cada um ri e reage de um jeito. Tem gente que ri e dá glória a Deus, tem gente que faz assim, tem gente que não faz nada, mas anota. Nós reagimos, somos diferentes, isso é loucura. Não faz sentido que tantas pessoas diferentes estejam juntas. É loucura pensar que se chama sabedoria um Deus fraco para morrer. Onde tem poder em morrer? Loucura. Fala para alguém, onde está a vitória do seu Deus? Na morte, na cruz. Hã? Queridos, nenhuma derrota é celebrada. Nós celebramos a vitória. Nada que perde se mantém firme como algo permanente. Você descarta o que perde. Você se esquece de quem perde. Você não sabe o nome de quem foi em segundo lugar nas Olimpíadas.
Segundo lugar, o segundo homem mais rápido do mundo não está nos jornais, no seu Instagram, não é exemplo, não tem documentário. O segundo melhor músico do mundo, o segundo melhor filme, o segundo homem que ficou pertinho de ganhar o prêmio Nobel, de ser considerado o mais inteligente, o segundo homem, você não sabe. A derrota não é louvada, não é celebrada. Então é loucura pensar que a vitória que a boa notícia do Evangelho fala é a vitória de um Deus que morreu. E aí as pessoas não entendem. E aí as pessoas querem viver centradas no Evangelho, mas mantendo costumes de quem vive da sabedoria do mundo. Nós queremos apresentar um Jesus diferente daquele que é apresentado na palavra. Versículo 23, acompanha comigo. Só para você ver. Mas pregamos o Cristo, o quê? Crucificado. De novo, mas nós pregamos a Cristo. As pessoas olham e falam, vocês celebram a derrota do Deus de vocês? Isso é loucura. Mas nós que fomos salvos, não vemos como loucura. Vemos como o poder de Deus. O Cristo crucificado venceu. Isso é loucura, é loucura. Não tente falar para alguém que não é loucura. Mas loucura é a caixinha onde as pessoas colocam o que ela não entende. É loucura. Se eu viesse falando aqui, querido, você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei na esquina, estava chegando, virando de carro. O carro freou e eu passei pela janela e cheguei voando e parei aqui na frente. Você vai olhar para mim? Isso é loucura. E você vai falar, Rodrigo é mentiroso demais. Porque você não acredita que eu posso fazer isso. Mas se eu falar com vocês, olha queridos, eu conheço 3.000 pessoas que se converteram na pregação de arrependimento. E quem converteu foi Jesus, ninguém duvida mais. Porque o Deus é poderoso o suficiente para fazer algo que os seres humanos e as pessoas vão considerar loucura. Mas aqueles que creem são salvos por algo que é chamado loucura. A loucura da pregação. A loucura do Evangelho. Então se alguém um dia falar assim, que loucura, você está na igreja. Aí você pode falar, opa, foi o Evangelho. Porque é loucura. Todo mundo entendeu? Então se alguém perguntar a você, que loucura, você agora é crente? Diz que sim, é loucura. É o Evangelho transformando. Mas nós vamos avante. Paulo diz no texto, e usa 2 grupos de pessoas. Ele se refere a um grupo chamado os judeus, e refere a outro grupo, em algumas bíblias, gentios, em outras bíblias, gregos. Essa forma de falar, queridos, era só uma diferenciação de quem era o povo de Israel, o povo que do Antigo Testamento teve como rei Davi, o povo que saiu do Egito com Moisés, o povo que teve como profeta Daniel, Isaías. Esse povo é o judeu, o povo de onde veio Jesus, o povo escolhido, o povo da promessa. Mas a palavra de Deus também era para os outros povos. E uma forma de chamar, porque na época tinham muitos, e era como eram chamados, ou eu era judeu, ou era gentil, ou não judeu. E muitas vezes era chamado de grego, porque aqui nós estamos no mundo onde estava na Grécia. Então, ou eu era do povo escolhido, ou era grego. E Paulo vai falar sobre os dois quando cita o Evangelho. Quando ele fala dos judeus, versículo 22, acompanha comigo. Ele vai falar que os judeus pediam algo. Eles pediam sinais. Vamos de novo, pediam o quê? A palavra sinais aqui não é igual a nós campistas que pedimos semáforo, sinal. Não é sinal com a mão de gesto. São milagres, manifestação de poder. E no versículo 23, a Bíblia diz que para o judeu, a cruz é um escândalo, um absurdo. Eles não entendem. Qual é um ensinamento que a Bíblia traz? O Evangelho, a boa nova,
A boa notícia é que Jesus nos salva dos nossos pecados para nos dar vida eterna. O poder desse evangelho, ele está centrado na cruz, que reina a graça e não o merecimento. E o judeu não entendia. E às vezes a gente julga o judeu. Cuidado, tá? Quer ver? Vou dar um exemplo. 2 pessoas congregam na cura. Vamos facilitar, aproximar. 2. Uma delas está aqui desde que tem 12 anos. Foi da sala da tia Catrine, da sala de Emiline, da sala de todo mundo. Cresceu, estudou, se aperfeiçoou, tocou no ministério de louvor, fez solo, dirigiu culto, foi no Cura Campus, fez oficina de servos, fez tudo, participou de todos os ministérios. Todo mundo viu, ele nunca se desviou, sempre foi um bom filho. Depois começou a namorar, casou, está ali 20, no caso tem que ser 12 anos, firme. Esse é um. Tudo bem? Agora eu vou apresentar outra pessoa. Essa outra pessoa, ela, por um acidente, não tinha uma família talvez tão estruturada, ele fez uma escolha e foi viver um vício, ele viveu longe de Deus, ele abandonou qualquer tipo de laço, era uma pessoa rebelde, já quase foi preso por um crime, mas aí Jesus mudou a vida dele, e ele aceitou e chegou. Mas não sabe muito de Bíblia, mas aprendeu, se desenvolveu rápido, e agora ele está tão ali, as pessoas estão vendo, opa, essa pessoa tem que ser o líder de jovens. E eu tenho a outra pessoa aqui, ó, que está 12 anos. Queridos, se tivesse que ter uma votação, você ia votar na pessoa que está 12 anos. E isso aqui não está falando sobre certo ou errado, é como nós olhamos. Querendo ou não, nós somos criados para olhar o merecimento. E eu não estou dizendo que o estudo, a vida inabalável, a santidade buscada tem que ser jogada fora. Mas é o que nós olhamos. Qual era o problema? Que o rei que os judeus esperavam viria para aqueles que merecem. E quem merecia para o judeu? O próprio judeu. Quem tinha a lei? Os judeus. Quem estava esperando o Messias? O judeu. Quem permaneceu fiel quando tudo esteve difícil? Os judeus. Eles se achavam merecedores da boa notícia. Eles viviam a lei para que na lei eles merecessem. Eles obedeciam, faziam as coisas corretas, buscavam as coisas corretas com o intuito de merecer a vida eterna em Deus. Qual é o problema? Jesus vem e Jesus não se parece com o que eles estavam esperando. Eles queriam um rei poderoso, um exército, uma espada. Pensa num herói de filme aí, bonitão, forte, com uma espada, um grande exército, que vai derrotar todo mundo. Esse era o Jesus esperado. O Messias era o filho de Davi, ele ia sentar no trono e reinar. Um rei é forte e tem exército. E aí, de repente, além desse Jesus falar várias coisas e chamar judeu de sepulcro caiado, palavra bonita, né? Um sepulcro que por fora é bonito, por dentro está podre. Raça de víbora. Víbora, queridos, a serpente é um animal que traiu e levou a tentação que gera queda. E Jesus fala que ele é uma raça de víbora. Questiona os mestres da lei. Questiona o sábado. Meu Deus. O sábado, para eles era sagrado. E ele questiona. Ele questiona tudo aquilo que o judeu fazia para merecer o evangelho, merecer a salvação. E de repente, o Deus Todo-Poderoso morre na cruz. Sabe uma das coisas que mais se falava para Jesus? Sai da cruz. Você não pode salvar a todos, não pode salvar a si mesmo. Faz um milagre aí agora, Jesus. Sai. Ó, você está aqui, então tira, cura, ele ressuscitou, curar. Pronto, sou eu. Brincando, zombando, escreveu aqui, ó, esse é Jesus, o rei dos judeus. Jesus para eles é um escândalo. A palavra escândalo, no original é escandalon, parecido, mas quer dizer também pedra de tropeço. Ou seja, algo que está no caminho que te faz tropeçar. Jesus para o judeu, que busca merecer, é um tropeço para o próprio caminho dele.
E aí eu julgo o judeu e penso, será que o motivo do seu coração de vir e congregar como igreja, porque a gente não vem para a igreja. Para eu vir para a igreja tem que ser um lugar. Igreja são pessoas, somos nós. Nós chegamos para se reunir como? Será que o motivo de se reunir como igreja é para merecer? A entrega do dízimo de oferta? O motivo de você ler, dizimar, se submeter, ser uma boa pessoa é para merecer? É merecimento que você busca, é trocar pelo evangelho? Porque se é isso que você busca, você não vive o verdadeiro evangelho. O evangelho não é por merecimento. O evangelho é pela graça. Graça não é receber o que você merece. Graça é ter exatamente o que você nunca mereceria. Nenhum cristão herdará o reino dos céus e chegará no reino dos céus por merecimento. Todas as outras religiões, se você tivesse um céu, considere essa hipótese. Eu tenho um céu para todo tipo de religião. E se tivesse um porteiro, se tivesse alguém ali recebendo, ele ia perguntar assim, ó, Carlão, é uma hipótese, você chegou no céu por quê? Aí Carlão ia receber, eu mereço chegar no céu. Eu toquei no violão, ministrei o louvor, faço um churrasco abençoado, eu mereço, servi tanto. Aí vai chegar para outra pessoa, pastora Marta, por que você chegou aqui? Ela, eu mereço. Pastora, servi, orei, dirigi, preguei, fiz de tudo. Servi em todos os lugares. Rodrigo, por que você não chegou no céu? Eu? Preguei, liderei, me arrumei para ir bonitão no culto, fiz de tudo. Servi. Nenhum desses verdadeiramente viveu e foi salvo pelo evangelho. O evangelho que é poderoso para salvar, que Paulo falou, que salva, é o que chega lá e fala, por que você chegou, meu filho? Você merecia? Não. Você fez alguma coisa? Você tem um currículo? Não. Então por que você chegou? Foi graça, foi a graça de Jesus. Eu não mereço, eu sou o pior dos pecadores, mas Jesus morreu na cruz. Ele substituiu a minha culpa e me escolheu e me levou. Eu estou aqui pela graça do evangelho, não por merecimento. Esse é o evangelho. Cuidado. Talvez as suas frustrações com Cristo sejam um ídolo de Cristo que você construiu pelo merecimento. E você está há 10 anos esperando algo que você acha que merece. E esse ídolo que você construiu não é o verdadeiro Jesus, porque Ele dá por graça. Ele não escolhe, não nos reuniu aqui por merecimento. É graça. É a graça do evangelho que te faz obedecer. Eu não obedeço para ser salvo, mas eu obedeço porque eu me sinto envergonhado de receber algo tão poderoso e continuar pecando. Não posso. Eu não sou um moralista que sigo a lei para receber de Cristo. Eu vivo a lei porque já recebi. Eu não estou atrás de um presente. Eu não estou atrás de uma notícia. Eu não abro o Instagram para receber a minha salvação ali. Eu não fico ouvindo, quem sabe agora eu recebo. É a cruz de Cristo que já me deu salvação. Agora eu vivo. A vida começa na cruz. Não é a sua vida que vai te levar à cruz. Cuidado. Às vezes o evangélico, o que vive pelo evangelho, está se perdendo exatamente por se comportar como judeu, rir do judeu, criticar o judeu e achar que merece. Nunca será por merecimento. Nunca será por merecimento. Não sirva a igreja porque você acha que assim vai merecer mais. Não faça discípulos, porque entende que assim você vai merecer mais. Não toque um instrumento, não pregue, não faça nada por pensar que assim vai merecer mais. Talvez eu te dê agora uma má notícia. Talvez Deus esteja me usando para quebrar esse ídolo de Jesus que você construiu. Mas aquilo que você é, a bênção que Deus derramou, é graça, graça, graça e graça. Porque se fosse por justiça, nós mereceríamos condenação. Esse é o evangelho. Por isso que Paulo pergunta, cadê o sábio? Cadê o entendedor? Cadê o bonzão? Cadê quem sabia? Cadê o escriba para perguntar a Jesus? A sabedoria de Deus não foi manifesta no mundo, mas foi manifesta naqueles que creram. Aqueles que creram.
Deus achou por bem, finalzinho do versículo 21. Isso é muito forte. Deus achou por bem, Deus gostou de salvar os que creram, não os que merecem, porque não há um justo sequer. Se você está aqui, o Evangelho te salvou, nós somos iguais, não merecemos. Mas a partir do momento que Cristo nos salvou, eu sou importante. Eu não preciso merecer para ser importante. Eu sei algo que me torna importante, a cruz. Deus morreu na cruz por mim. Ele me quis. Ah, mas o mundo não te quer. Tudo bem, mundo. Deus me quer. Ah, mas os ricos, o dinheiro, o poder, a fama, os cargos não me querem. Tudo bem. O poder que eu busco é o poder do Evangelho. Esse é o poder que a igreja corre atrás. É ali que está o poder de Cristo. É aqui que cadeias se quebram. É aqui que cativeiros acabam. A vida das pessoas não são transformadas por merecimento. Não espere entrar alguém aqui que mereça a salvação. Pelo contrário, busca o que não merece para que a graça o alcance, assim como nos alcançou. É esse o evangelho que Paulo pregava. Esse é o evangelho de Pedro. Esse é o evangelho de João. Esse é o evangelho da igreja. E esse vai ser sempre o evangelho da cura. Mas não para só no judeu. Tem um outro grupo que é pior. Eu posso dizer que por muito tempo eu fui do outro grupo. Eu tenho uma dificuldade, porque tudo para mim tem que se fazer lógica. Tem que ter um raciocínio. Repara no grego, ó, versículo 22. Você fechou a Bíblia, sim ou não? Então vocês estão comigo mesmo, hein? Versículo 22. O judeu queria milagre. E o grego busca o quê? Na segunda vez, vocês ficam esperando a segunda vez? Não é possível, porque é sempre na segunda que vocês falam animado. Busca o quê? Versículo 23. Para o grego, o gentil, o evangelho é loucura. Só que entenda a loucura como algo que não tem lógica. Então se eu disse o seguinte, ó, lá eu falei assim, se você foi salvo, e alguém fala, é loucura você ser salvo, é o evangelho. Se alguém falar assim, ó, você não merece ser salvo, é o evangelho. Então se é loucura e você não merece, e você é salvo, é o evangelho. Aqui a pergunta, e talvez a exclamação é, mas não faz sentido. Não tem nexo. A conta não fecha. A lógica não bate. Ramon vai fazer conta aqui, não vai conseguir achar uma. Pode juntar com a Aline, junta todos os matemáticos. Oh, não sou eu que disse, Paulo que falou, cadê a sabedoria? Cadê os inteligentes? Não dá, a lógica não bate. E eu vou provar a vocês. Por que a lógica não bate? Porque a lógica humana constrói um passo, e porque esse passo acontece, eu vou para o próximo. Exemplo, eu estou vivo, porque eu respiro. Logo, porque eu tenho vida, eu posso fazer o que eu quiser. Fazendo o que eu quiser e conquistando, eu vou continuar no meu caminho. Logo, quem constrói o meu futuro sou eu. Por que fui eu que construí o meu futuro? Porque eu fiz o que eu queria. Eu quis porque eu estava vivo porque eu respirava. E respirava. Olha a minha lógica, está bonitinho o caminho. Os gregos não tinham promessa. Às vezes a gente olha assim, mas quando Jesus chega para um grego, quando Paulo pregava, era uma pessoa que eles não estavam esperando. Então você imagina assim, Paulo chega nas pessoas sábias, no meio de uma conversa, acontece isso em Atenas, a cidade que tinha um monte de sábio, gente conversando as coisas difíceis, sabe? Ah, como é que funciona a engenharia, as coisas difíceis sim, e tudo mais, ChatGPT, tinha as coisas difíceis assim, e eles conversando. E aí Paulo chega, posso falar também? Pode, vou apresentar a vocês. Ele fala do Deus que eles não conheciam, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é soberano, o Deus que dá vida àqueles que morreram, eles falam, vida depois da morte? Para, não faz lógica, não faz sentido, para, depois você fala sobre isso. Mas algumas pessoas ficaram assim, peraí, Deus que dá vida? Deixa eu olhar a minha ciência, aí vai abrir lá a ciência, e a ciência não tem um Deus que dá vida. O poder do evangelho está centrado numa cruz que não é alcançada somente pela lógica, mas precisa de fé. Preste atenção na palavra somente, porque eu não estou dizendo que a fé em Cristo é irracional. Não. É uma razão que é empoderada pela fé. Então eu não quero que você saia por aí só falando, porque sim, eu sou salvo porque sim, não. Explique a razão da sua esperança. Aprenda
na palavra de Deus, por que o evangelho tem sentido. E eu vou falar algo bem simples. Eu acho que aqui eu já falei isso uma vez lá atrás, então eu vou usar o mesmo exemplo. E aí quem estava falou assim, rapaz, não é que ele falou mesmo? Não sei se era com Laís, mas se foi. Eu acho que é Laís. Vamos dizer que Laís comprou um teclado novo aqui para a igreja, certo? O teclado custou R$1.000. Ela tirou do bolso e falou, vou comprar, vou chegar na igreja, vou pagar só a semana que vem. Mas todo mundo vai me ajudar. Se 10 pessoas derem R$100, eu pago. Olha que lógica fácil. Juntou 10 pessoas, dão R$100, juntou, beleza. E ela veio. Chegou aqui na frente, pastor, eu quero dar uma notícia. Vai lá, Laís. Queridos, comprei um teclado para a igreja. Todo mundo, ei, glória a Deus. E é simples. 10 voluntários que derem R$100, eu vou lá e pago. A dívida está no nome de Laís. Ela não perguntou a ninguém. Ninguém se levanta. Todo mundo olha para o lado. E Laís, 10. Aí um levanta, eu dou 100. Opa, só 9. Aí o outro, eu dou 100. 8. Acabou. De quem é a dívida? De quem é a dívida? Quem tem que pagar? Aí Laís vai lá, toda sem graça, na loja de música, e fala, eu tenho uma dívida de R$1.000, não tenho como pagar. O dono da loja fala, olha, você comprou porque quis. Aí vem Felipe, aparece de repente, Laís, não deu tempo de te alcançar, quanto que é o teclado? 1.000, o dono da loja precisa de 1.000, a dívida é minha. O Felipe vai lá e fala, ó, aqui está os R$1.000. De quem é a dívida agora? Ninguém, acabou, ele pagou. Acabou a dívida, certo? Tem lógica. Olha só, o dono do teclado ficou satisfeito? Recebeu? Recebeu. Laís continuou com dívida? Não. Todo mundo saiu feliz, mas e Felipe que tirou R$1.000 do bolso? Tem lógica, não tem? Aconteceu, a dívida foi paga, não foi? Pronto, tem lógica nisso. Agora vamos mudar os personagens. Eu sou pecador, eu não mereço, não posso fazer nada para pagar a minha dívida. A morte está só esperando na porta fazer assim, ó. Calma aí. Chegou seu dia. O salário do pecado é a morte. Todo que vive morrerá. Logo, a minha dívida eu tenho que acertar as contas. Eu vou acertar as contas com a minha morte. Lógica. Aí vem alguém e paga a minha dívida. Lógica. Mas por que ele paga a minha dívida? Porque ele me ama. Tem lógica? Opa. Por que alguém ama quem não merece? Por que você ama alguém que não te dá nada em troca, que é seu inimigo, que te desobedece, que te esquece? Não tem lógica. Mas alguém que amasse pagar a dívida, tem lógica. Mas como que se paga uma dívida tão grande que eu não tenho condições de pagar? Eu preciso do sacrifício perfeito. Eu preciso, então, de algo que pague perfeitamente essa dívida de morte. Logo, alguém vai ter que morrer. Tem lógica até aqui, sim ou não? Está fazendo sentido? Responde, sim ou não? Tá bom. Quem vai morrer, então, se todos pecaram? Problema, nenhuma morte pode satisfazer, porque ele está em dívida. Eu não posso chegar aqui, ó, toma, R$1.000 pelo teclado, o cara fala, mas você me deve 2.000? Eita, não pode alguém em dívida pagar a dívida do outro, ele continua em dívida, e assim vai, todo mundo em dívida, a dívida continua. Então tem que vir alguém de fora que não tivesse dívida com a morte, ou seja, que não pecou, e pagar a dívida. Tem lógica isso. Esse que vem de fora se chama Jesus, que é perfeito, que é santo, que não se encontrou pecado nele. É o próprio Deus. Então a eternidade, a imortalidade, o sacrifício do Todo-Poderoso é poderoso para pagar a dívida de todos que crerem. A morte é satisfeita, a punição é satisfeita, o pecado é limpo. Tem lógica. O que não tem lógica é compreender um Jesus que faz isso. O que não tem lógica é aceitar, porque o nosso coração clama por justiça. Tem gente que se afasta da bênção da igreja, da bênção que é a vida com Cristo, porque não se acha merecedor.
Muitas pessoas do seu lado, ou talvez você, falam, eu não vou ser igreja porque eu não mereço. Essa não é a lógica do reino de Deus. Eu preciso acessar pela fé. Eu creio pela fé. E a fé não é sem lógica, pelo contrário, é uma lógica colocada no poder e nas mãos de Jesus. Se Jesus é todo poderoso e criou todas as coisas, Ele pode vencer a morte. Se Jesus é perfeito e me ama, Ele morre por mim. A cruz, então, não faz sentido para quem não crê. Não faz sentido para quem não crê, não entende, mas tem todo sentido para quem vive pela fé. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela... Então a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, mas ela revela também o amor de Deus. A boa notícia, querido, é que apesar de pecador, apesar de não merecer e não conseguir fazer nada, Jesus fez. Já aconteceu. Isso não tem lógica para as pessoas no mundo, e é pela fé. E graças a Deus, que Ele cria a fé, que nós podemos crer pela fé. Existem promessas, coisas que vão acontecer na nossa vida como igreja, na nossa vida como os filhos, que a gente talvez não consiga ainda tocar. Existe uma ponte que ainda é escura, eu nem sei se tem o próximo passo, mas nós vamos alcançar pela fé. A fé é um material invisível que me permite caminhar aonde eu não vejo, aonde meus olhos falham, mas é onde a minha dependência surge. Não faz sentido para as pessoas que têm 17 graduações e querem entender o Evangelho pelas graduações. Na verdade, querido, nós estudamos todas as ciências, e as ciências não conseguem explicar. Diz a canção, ninguém explica Deus. O que nos basta é pela fé, caminhar naquilo que foi revelado sobre Jesus, crer de fato. Queridos, eu ainda acho loucura Deus me escolher para pregar. Para mim é loucura. Mas a certeza de todas as vezes que eu puder anunciar o Evangelho não está em mim. Eu só vivo essa loucura da pregação porque o Deus Todo-Poderoso quer salvar pessoas. Não é pela minha lógica, não é pela beleza daquilo que eu fale, é pela lógica de Cristo, de Deus, que usa, que transforma os corações. É o Espírito Santo que confessa do pecado, da justiça e do juízo. É essa a obra poderosa da cruz. A cruz de Cristo é loucura para todo mundo que busca uma lógica terrena, mas é poderosa para salvar. Porque a loucura de Deus, versículo 25, é muito mais sábia que a sabedoria humana. E o que Paulo fala, e eu acho engraçado, fraqueza de Deus nem existe, mas ele usa isso para explicar que qualquer coisa que você possa pensar que é fraqueza, até mesmo a cruz, é muito mais forte do que a força humana. Eu não vim aqui para pregar uma lógica humana, eu não vim aqui para ser um sinal, eu não vim aqui para ser simplesmente um sábio, eu vim aqui para pregar a mensagem poderosa do Evangelho que transforma. E eu não estou falando sobre um Evangelho que você escuta uma única vez e nunca mais você pensa e reflete e vive por ele. Uma notícia que você recebe como uma conta de luz que você guarda na gaveta e nunca mais olha. Não é uma notícia que se recebe uma única vez e nunca mais eu penso sobre ela, mas é uma notícia que eu preciso receber e fazer ser válida e ecoar todos os dias na minha vida. Muitas coisas que a igreja clama, ela não recebe porque ela não está profundamente centrada na cruz. Se tem uma coisa que nós queremos é avivamento. Se tem uma coisa que queremos é plenitude do Espírito. Se tem uma coisa que queremos são discípulos se multiplicando. Mas nada disso acontece num lugar que não tenha Cristo como centro. Fica de pé, irmão. Eu não quero falar algo bonito que vai ser depois postado no Instagram, no YouTube e esquecido. Eu não quero dizer uma coisa bonita para você falar, nossa, como foi sábio e como ficou bem construído o que Rodrigo disse. Não, eu quero fazer um convite para que no seu coração agora saia tudo aquilo que ocupa o lugar do Evangelho na sua vida. Eu não quero um avivamento de um dia, eu não quero viver um culto abençoado, eu não quero viver um dia onde o Espírito Santo reina, eu quero viver uma continuidade, e a continuidade é onde tem o Evangelho. Não é a igreja que vê simplesmente pela primeira vez, mas que se mantém firme.
Isso é poder. É loucura, as pessoas não entendem. A nossa sabedoria não alcança. Nós não merecemos, realmente não merecemos. Mas pela graça, pela misericórdia, através da nossa fé, pelo poder de Deus receberemos. E dessa vez eu não vou perguntar quem quer. Eu vou convidar a todos a clamarem nesse momento. E que o que a gente cantar, os louvores que entoarmos, aquilo que declararmos, seja algo de unidade. A igreja inteira declarando que quer o Evangelho, que quer a cruz no centro, que quer o poder de Deus, que quer viver pela fé, que quer alcançar a graça, quer trazer outras pessoas para esse lugar, quer alcançar os que precisam, e todos precisam da graça. Isso é o Evangelho. É necessário que o nosso coração comece a queimar. Você não pode ficar parado quando o Evangelho desse é anunciado. A vida daqueles que foram transformadas não é para ficar parada. Nosso Cristo não morreu e ficou morto, Ele ressuscitou. Ele é digno, Ele está vivo, Ele reina na igreja, Ele reina na sua vida. Não interessa o quanto você sabe, o quanto você viveu, Ele reina e vive, Ele usa. Vamos declarar, vamos cantar, vamos clamar. Nós queremos mais do Evangelho, queremos mais da cruz de Cristo. Jesus é o centro de tudo que há.